Olá, amigos. Aqui é Francisco Pontes, nosso canal Log News, episódio 17, com a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga brasileiro. Hoje nós vamos falar de uma conta, de duas contas, aliás, três contas, coletas, entregas e redespacho. São contas estratégicas, porque na curva ABC de custo ela representa valores expressivos no DRE da empresa. Tá? E da mesma modalidade como numa outra conta, que é a conta de transferência, nós temos uma variação de custo na coleta e na entrega entre 5% e 10%. Né? A coleta sempre normalmente é mais barata do que a entrega. Né? E no redespacho, que é outra conta que pesa bastante, dependendo da concentração de cargas para o interior das empresas, né? Nós temos entre 20% e 35%, às vezes chega até 40%. Né? E com o advento agora do e-commerce pegando mais forte, as compras do interior cresceram bastante. Então há um desequilíbrio, né, com relação ao resultado das empresas, porque nem sempre a carga para o interior tem uma remuneração adequada, proporcional ao custo, o preço que estabelece para a capital. Porque isso é um padrão cultural de mercado que deverá ser revertido ao longo do tempo. Né? Nós estamos aí num processo de, vamos dizer assim, de revisão estrutural do setor de transporte de carga brasileiro. Né? Agora as empresas estão sendo passadas a limpo esse segmento de mercado, onde algumas já ficaram no meio do caminho na pandemia. E muito importante aproveitar para corrigir esses rumos dos custos das empresas, das suas estruturas, para poder ficar ocupando o espaço que vai sobrar dessas outras empresas no mercado. Né? Hoje há boas notícias de recuperação do setor, informando que algumas empresas voltaram a investir, comprando caminhões e tudo mais. Né? E as pesquisas demonstram que há uma crescente, até um movimento das empresas que responderam um pouco melhor do que março desse ano, né, que foi o primeiro mês já quando iniciou a pandemia, mas ainda estava em alta. Mas tem que ser analisado que quem responde é que está bem, né, ou relativamente bem. A grande massa, que são as pequenas, médias, até as empresas intermediárias, não estão respondendo. E se você fizer uma conta paralela com relação à expectativa de PIB, né, esse possível aquecimento tem que ser muito cauteloso com relação à análise. Por quê? Há uma previsão, que foi revista agora, de o PIB cair 9% esse ano. E foi revisado para 6%, em torno disso. Isso quer dizer que a economia vai ficar 6% menor. Então, como a carga está maior? Então, isso é um movimento sazonal, de reposição de estoque, por aí, né? E um aquecimento de alguns segmentos. Né? Mas, na estrutura toda do mercado, nós ainda estamos abaixo do que era a nossa economia. Então, deve fechar esse ano com esse menos 6. Se for muito otimista, talvez um menos 5. Mas o certo é que todas as economias do mundo caíram e a do Brasil não é diferente. Então, há uma integração. Então, muito cuidado com os investimentos, né? Muita cautela, mas algumas empresas estão tendo uma visão de aproveitar a oportunidade de quem está deixando o espaço. E aí há um movimento razoável de mudança de rumo de algumas empresas que não trabalham no e-commerce, saem para dentro do e-commerce, né? Que tem que ir com bastante cuidado e cautela nos processos, porque o e-commerce ele tem uma característica de um volume muito alto de carga por caminhão. Isso, na hora de você fazer o pique para carregar o carro, está tudo direitinho, chega no destino. Se a empresa, que a maioria não tem estrutura de separação adequada, isso normalmente causa alguns desencontros dos volumes, né? Então, e aí alguém se aproveita e mexe nisso. Então, muito cuidado, as estruturas têm que ser preparadas, né? Algumas empresas vão absorver alguns custos com relação a isso, né? Com relação a avarias, extravios, porque todo mundo vai ter que botar câmera, vai ter que fazer toda uma estrutura de segurança melhor, porque está circulando mercadorias pequenas, de alto valor agregado, e essa guinada são de empresas que normalmente não estão preparadas para isso. Mas tem que fazer, tem que acompanhar para poder não ficar no meio tempo do mercado. E aí as
pequenas e médias, intermediárias que estão ficando no meio do caminho, vão deixar o espaço para que essas outras empresas mais bem estruturadas consigam avançar um pouco mais. Mas na estrutura do mercado como um todo deverá ser 5, 6% menor. Alguns vai destacar para cima, outros na média, outros bem abaixo. Ainda tem muita gente com 70% do que faturava. Mas é importante esse movimento e ficar de olho e analisar essa movimentação do mercado, para que as pessoas façam investimento. E aí o cuidado dos clientes das exportadoras está voltado para a segurança que essas empresas estão dando, porque muitas estão com problemas de caixa e qualquer erro no sinistro poderá ter prejuízo. Então há um momento de bastante cautela e otimismo com a nossa recuperação, com relação ao movimento, mas tem que estar sempre analisando os números. Então, vamos então, quem deve administrar essas contas? Como qualquer conta estratégica, tem que ter gente preparada, certo? Confiança ou não, a confiança deve estar na estrutura de sistema da empresa e no acompanhamento. Então, no caso das coletas, como é um movimento normal de concentração, você tem um custo menor. E o ideal, que a maioria das empresas não fazem isso, é que separe o que é coleta e o que é entrega. Embora seja o mesmo carro, muitas das vezes, ou numa filial ele tem uma estrutura de coleta, na outra tem coleta e entrega, tem que ser analisado separado, porque isso causa impacto no resultado com relação à filial e a cada cliente. E um outro ponto que tem que ser analisado nessa estrutura é que algumas empresas, uma boa parte, não as grandes, mas umas boas empresas, recebem muita carga em casa. Recebe a carga chamada balcão. E essa carga, você tem que acompanhar essa proporção desse recebimento e tem que acompanhar o histórico. Porque não é incomum, e eu já presenciei isso, vendo corrigindo enquanto consultor, o operador que recebe essa carga, a carga chega na tua porta e ele lança para um carro de coleta pagando produção. Isso é um cuidado, tem que ser visto, né? Então você às vezes migra um valor porque alguém quer rachar aquele valor. Isso é uma coisa que acontece de vez em quando, né? Porque são pessoas e a pessoa, o agregado fica ali pedindo, tal, me ajuda, aí o cara joga e divide o valor com ele. Então tem que ser olhado, principalmente na coleta, aquilo que recebe na sua portaria, né? No seu balcão, tá? E com relação à coleta, tem que ser analisado todos os seus instrumentos mensais e ver se tem uma concentração. Se você tem um cliente, por exemplo, que ele enche o carro e você está pagando esse carro por produção, o ideal é analisar se ele pode ser um custo menor ou paga só por diária, né, se for um carro terceirizado. Se for próprio, né? E aí uma observação com relação à frota própria, né? Sempre analisando o posto da empresa, né? Os cuidados com a escalabilidade da área operacional da empresa, se ela é muito grande ou pequena, se ela comporta a frota própria. É que normalmente, onde eu analisei as últimas 3 empresas, que eu fiz trabalho de consultoria e na onde eu estava, de uma média de 200 carros que nós fizemos estudo, 5% se rentabilizava, pagava. E isso é importante ser analisado. E dá para você terceirizar e manter uma frota padrão, pintada, com um contrato estável, com os TACs, né? Ou com frotistas de médio porte, que pode botar uma frota dedicada para você, porque a turma cuida normalmente melhor do que uma empresa grande, né? Empresa grande, quando ela quer fazer bem feito, custa muito caro. Quando faz mal feito mesmo e custa caro também. Então, o importante é analisar essa conta, né, com o retorno de investimento em relação ao carro. Certo é que se você tiver a frota própria, você tem outra tranquilidade para fazer suas coletas com volume e tudo, mas tem que analisar o resultado. Não adianta ter uma frota toda bonita, pintadinha e não sobrar dinheiro e custar muito, pesar muito na coleta e na entrega, né? No caso dessa avaliação, você pode fazer esse carro ou por diária, né? Normalmente se for produção, for terceirizado, por diária com ajudante. E aí tem que ter o cuidado, porque o ajudante pode ser seu próprio, pode ser contratado de uma empresa
terceirizada, que te dê nota fiscal, que assina a carteira, ou você empurrar isso para cima do agregado. Essas três circunstâncias pesam de forma diferente do custo, né? E o risco também é diferente. Então, o importante é que seja bem avaliado, né? O certo é que uma empresa de porte que fature 200 milhões ou mais não pode adotar como regra de negócio ter uma mão de obra terceirizada sem carteira assinada na rua, pelo risco trabalhista, pelo risco de acidente, por uma série de riscos que você corre. E algumas empresas de porte, principalmente as empresas de São Paulo, as grandes multinacionais, não aceitam isso e estão começando a prestar atenção. E com relação ao risco trabalhista, continua tendo risco, embora ele suba lá do lado de fora no carro do agregado, mas para ele andar no carro do agregado, a gerenciadora de risco tem que liberá-lo em nome da empresa para poder liberar para o seguro. Então é muito importante analisar isso. No caso das entregas, né, ou seja, que é mais porta a porta, então aí você tem que analisar também da mesma forma, porque a entrega normalmente custa mais caro, porque ela é 1 a 1. E quando a entrega concentrada, que é uma coisa menor, mas quando você está com a carga fracionada, você vai fazer uma entrega, cada entrega leva ali 15, 20 minutos, dependendo do tempo. Então você, botando 8 horas, você vai entregar, vamos dizer que você consiga 4 entregas por hora, vezes 8, 64. 4 por hora, 8 vezes 4, 32 entregas só. Então tem que ser muito bem avaliado. Você bota na mão de alguém que é por produção, ele dá uma agilidade maior, normalmente, né? Quando é a sua equipe, tem que ser muito bem treinada, a conscientização, o vestir a camisa está valendo, né? Embora neste momento muitas empresas cometeram alguns pecados nessa parte da relação com seus colaboradores, mas é uma coisa que com o tempo, com investimento e com mudando o discurso, pode ser que a coisa deverá mudar, que todo mundo precisa trabalhar, tá? A contratação por produção, você tem algumas modalidades, né? Você pode também dar o combustível, porque você consegue um preço menor e você consegue baratear, porque você tem escala da compra, né? Você tem crédito e você diminui o preço da diária ou o custo da produção. Mas você pode pagar, com várias empresas, paga por volume, entregue, né? Você, muitas vezes você bota motoqueiros ou pequenos carros fazendo entrega por volume, e tem gente pagando aí no e-commerce de 3 a 5 reais, que tá bem pressado, né? A pessoa fica até de noite entregando. Você pode pagar um percentual sobre o frete, menos os impostos, né? Você pode pagar a diária fechada. Como é que é a diária fechada? Você libera o carro lotado e o teu agregado, junto com o ajudante ou dois, vai para a rua, só volta quando termina tudo e recebe a diária. Nem que trabalhe um dia e meio, tem gente que faz isso, né? E aí você tem que cuidar para ver se dá certo. Então, e você pode também alugar o carro, né? Alugar, pode pagar por quilômetro, pode pagar. Também tem que pagar por partida, quando a empresa é um pouco mais longe da área central, o carro saiu, ele dá a partida e vai pagando um percentual ou um valor por cada entrega. Então existe uma gama variável disso, né? E esse cuidado é que você acompanhe e todo dia feche isso e lance dentro do teu TMS, se for um TMS bom, né, para que ele rateie esse custo entre as entregas. Você sabe exatamente quanto é que vai custar cada entrega para cada cliente, pelo frete que ele pagou, pelo quilo que foi entregue, pela dificuldade de entrega dele. Então você tem um rateio para que você tenha lá naquele custo, na outra live que eu falei sobre o custo operacional primário, ela vai aparecer lá, tanto a coleta como a entrega. No caso dos despachos, e aí é uma análise minha de mercado, de 30 anos de mercado, normalmente as empresas que têm um volume superior a 25% de carga para o interior, e ela não remunera o interior numa proporção adequada, ela começa a correr um pouco do resultado, quando não dá prejuízo. Então, e no caso do e-commerce, que eu já falei anteriormente aí, ele tem uma concentração muito grande, às vezes 60%, 70% do interior, porque o pessoal do interior está começando a aprender a comprar via internet as novidades. Então, você vai para o interior, ele não vem mais na capital para comprar, ele compra e ele recebe lá no interior dele qualquer coisa, qualquer item de valor, o que ele quiser. Então isso faz com que haja um mau movimento dessa carga para o interior, e ele tem que ser muito bem analisado na hora de for fazer a precificação, porque quando você tem frota própria para fazer o despacho,
você tem que roteirizar. E esse carro tem que sair com um volume X de faturamento para ele rentabilizar. Se ele sair deficitário, ele come todo o lucro da operação da origem do destino só ali no redespacho. E nós temos no mercado várias empresas especializadas em redespacho, porque ela trabalha para mais de uma empresa. Isso faz com que ela tenha concentração de carga. Isso dá uma melhor frequência e ela consegue fazer um preço mais adequado. Mas tem que ser também analisado se o preço que você está pactuando, está vendendo, está bom. Porque você sair com um frete, então um preço fechado, R$1, e pagar 35% para entregar no destino, só para entregar, com 35%, e você corroeu mais 40% na transferência, acaba que não sobra nada, né? E aí todo mundo que está buscando ter os 2 dígitos lá no seu EBITDA, não chega a 5%. Se houver essa concentração de muito e-commerce, para o interior principalmente. Então esse é um movimento que tem que ser bastante acompanhado, boa tarde, para que você possa gerenciar melhor o resultado da tua empresa. Isso tem que estar muito de perto. Fora isso, você ainda tem um outro item. Como o e-commerce tem muita coisa de valor e coisa pequena, há a possibilidade de haver o extravio. Então, um acompanhamento bem de perto, tanto nas entregas da capital região metropolitana, como nas duas despachadoras, né? E aí você pode usar 2 ou 3 daquelas que forem mais fortes por região e faz com que você tenha um melhor resultado. O fato é que esses números têm que ser sempre comparados. É frota própria ou é frota terceiro, e se eu vou dar frequência para cumprir os prazos, né? O e-commerce está ajudando um pouco, porque na venda eles estão botando entre 15 e 25 dias para entregar no interior. Isso já ajuda, mas isso é só um tempo, porque já vão aprender e vão começar a impor prazos menores, né, pelo volume de crescimento que vai ter o e-commerce, o que já teve. Então isso, a tendência é que ele cresça cada vez mais. Então nós estamos amadurecendo ainda esse processo de entrega de e-commerce, né? Ou seja, embora esteja no volume crescente, mas ele não é significativo ainda sobre o todo. Mas é importante que tenhamos à vista, né, no horizonte, que os clientes vão querer um prazo menor, né? E isso vai impactar, né? E como também tem várias empresas especializadas na última milha, e essa última milha tem achatado um pouco os resultados das empresas, porque o cliente aprendeu com a própria transportadora, na hora que ele precifica e passa os indicadores para poder participar de um bid, ele está lá passando para cada uma das unidades de custo dele, tá? O outro ponto é que você pode também trabalhar no redespacho por quilômetro rodado, com o carro, se for seu, quando é custo de quilômetro rodado, se for terceiro também, mas que tem que ser sempre comparado com o resultado esperado do carro, e quanto é que vai custar sobre o frete final. Então, em qualquer modalidade, se é por produção, por quilômetro, por entrega, por pacote, por um percentual sobre o frete, sempre tem que fazer a conta de resultado, tá? Um outro item que tem que ter bastante cuidado é exatamente com a mão de obra. Então, muitas empresas estão usando essas 3 possíveis modalidades: própria, de empresa fornecedora de mão de obra com carteira assinada, e terceirizado, chamado chapa sem carteira assinada. E aí você tem relações trabalhistas e possibilidade de acidentes por vários ângulos, tem que ser muito bem analisado. De qualquer maneira, isso também vai ser impactado, porque os clientes vão começar a exigir que tenha um certo padrão. Então estão suportando até a coisa se formatar, mas o custo vai chegar, tá? O que nós temos que ver nesse cenário como um todo é que essa migração para o e-commerce vai fazer com que as empresas melhorem no desempenho dos seus controles, embora há uma crescente de custo, né? E aí o mercado deverá ficar com essa melhora na operação, que atende o e-commerce, o fracionamento da carga, e também a utilização de alguns modais. Tem muita gente usando
cabotagem, trazendo carga do sul, chegando no Nordeste, ali tira e desova o container e entrega, que na conta acontece ser mais barato, né? Então tem essa migração também, né? E também porque o aéreo está restritivo, porque a quantidade de voo diminuiu, né? E o Correio não consegue atender com a qualidade devida, né? E já deverá estar em greve em função das reformas que o governo vai fazer. Então existe um espaço, né? E o espaço está exatamente em fazer muito bem essa última milha das empresas, tá? Então, nessas contas, por hoje é isso, a conta estratégica, né? E nós vamos amanhã fazer uma outra live com outra conta estratégica e detalhando para vocês. Obrigado, né? Siga o do seu caminho e tenha sucesso.